Que horário que os pais ficam juntos? Será que os pais comem junto? É muito difícil a gente falar isso às vezes para a mãe, porque às vezes a gente não quer que a mãe se sinta culpada da criança não ter uma alimentação saudável. Mas, às vezes, a gente precisa falar. Se a gente tiver uma alimentação saudável, a amamentação, ela é o padrão ouro, né, de alimentação. A gente, com certeza, vai ter uma vida mais saudável e vai viver os nossos 100 anos, que a OMS estima que as crianças vão ter até 2100. É isso! Quanto antes a gente trata, melhor o prognóstico. Porque a criança já vem com muitos traumas. Ele tem substâncias que só existem no leite materno, que vai ser importante para o desenvolvimento do cérebro, para o desenvolvimento do intestino, desenvolvimento do paladar e o desenvolvimento para o resto da vida. Amamentar e alimentar, construindo a base para uma infância saudável com a doutora Rossi. Hoje nós vamos receber aqui uma convidada ilustre no BeabaCast, doutora Rossi Pinheiro, médica pediatra, neonatologista, presidente do Departamento Científico de Aleitamento Materno da Sociedade Brasileira de Pediatria, professora de saúde da criança na Universidade Federal do Amazonas, criadora também do Instagram Dicas de Pediatria. Muito bem-vinda, seja muito bem-vinda. Nossa, que honra lhe receber aqui hoje. Obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho mais da importância da amamentação como melhor forma de nutrir. Nutrir o bebê é fundamental para que ele cresça uma criança saudável, que seja um adulto saudável. Então, acho que a informação tem que chegar para todas as pessoas. E aqui é uma oportunidade. E quem melhor para falar disso que uma referência nacional? É um prazer muito grande estar aqui. Todo mundo sabe das dificuldades que a gente tem, mas do compromisso que a gente tem com a saúde da criança também. Sim. Muita gente ouve falar, né, de primeiros 1000 dias, primeiros 1100 dias, né? Vamos começar pelo começo, doutora? Vamos falar um pouquinho, né? Traga um pouco disso, né? Do que a gente entende e da força real, né, desse período. Bom, o bebê, ele começa a sua formação desde a concepção. Então, a gente imagina assim, quando que começa o desenvolvimento neurológico, quando que começa o paladar. Tudo começa no momento da concepção, lá no 0 dia. Então, durante a gravidez, a gente fala 1000 dias porque a gente considera 270 dias intraútero, né, a gravidez, mais 365 no primeiro ano de vida, mais 365 no segundo ano. Então, os primeiros 1000 dias seriam até os 2 anos de idade. Só que a ciência evolui muito, a medicina é a ciência que mais evolui. Ela muda de manhã para de tarde. Então, a família precisa se preparar. Gente, 3 meses antes de engravidar, a gente tem que estar pronto. Por quê? Porque nesse período é o maior número de multiplicação celular desse bebê. A multiplicação celular, principalmente do sistema nervoso central, ela começa a partir dali. Então, se essa criança tem uma alimentação saudável, o cérebro dela vai ser melhor, o organismo dela vai reagir melhor. Hoje, os estudos mostram que crianças que são amamentadas exclusivamente por 6 meses, elas têm um QI de 3,8 pontos acima de crianças que não são amamentadas. Então, é importante que essa informação chegue para as famílias, porque a mãe, ela sonha durante a gravidez. O que eu quero para o meu filho? Eu quero que o meu filho seja feliz. A criança que é amamentada, ela tem mais vínculo, tem mais apego. Então, esse vínculo mãe, filho, família é muito maior quando ela é amamentada. A criança que é amamentada é mais saudável. E isso a família quer, que a criança não fique doente, que a criança não tenha doenças graves. Isso é ciência. Nós temos um estudo, a maior coorte de acompanhamento de crianças amamentadas, que é do professor César Victor, que é de estudo de Pelotas, mais de 40 anos. E o professor César, ele mostra que as crianças que são amamentadas, elas são mais saudáveis, têm menos risco de ter as doenças comuns da infância, pneumonias e diarreias. Se essa criança mama, ela é mais saudável. Se ela pegar um resfriado, ela fica boa no dia seguinte. Quanto que a criança que não é amamentada, não. Tudo por conta do leite materno, que é rico em anticorpos, em compostos bioativos que vão proteger essa criança para a vida toda, não somente no momento que ela está sendo amamentada. A gente estava até conversando um pouquinho antes aqui e falando inclusive de várias características que são únicas do leite materno, né? Até como, por exemplo, a mudança de sabor que acontece, né, no decorrer do dia.
dia, a depender da necessidade do bebê, né? Porque ele vai se adequar justamente, né? Então, a senhora estava falando muito sobre isso, então fale um pouco mais, porque é algo muito importante. E eu trago isso aqui para vocês, mães, profissionais, para que a gente possa disseminar isso muito mais. Muitas das nutris que me acompanham aqui trabalham com dificuldades alimentares. E muito mais do que a gente reverter as dificuldades alimentares, é importante a gente prevenir. E sem dúvida nenhuma, a amamentação, leite materno, ele vai fazer toda a diferença. Então, muitas pessoas perguntam quando que eu vou introduzir alimentação para o meu filho, né? Então, a ciência já mostra pra gente hoje que, inclusive intraútero, o líquido amniótico que o bebê fica dentro do útero, ele já fica com gosto daquilo que a mãe come. Então, isso já vai levar uma informação para o cérebro do bebê que a mãe come comida saudável, se ela comer saudável. Depois que o bebê nasce, o leite materno, ele vai se adequando para a necessidade do bebê. As quantidades, realmente, o leite materno, a composição dele é a composição ideal. Ele é inigualável, ele é insubstituível. Ele tem substâncias que só existem no leite materno, que vai ser importante para o desenvolvimento do cérebro, para o desenvolvimento do intestino, desenvolvimento do paladar e o desenvolvimento para o resto da vida. Sim. Então, se esse neném fica doente, se ele tem uma virose, no momento em que a saliva dele entra em contato com o seio, o organismo da mãe fabrica os anticorpos e já manda direto para ele os anticorpos daquela virose que ele poderia estar. Então, ele funciona como uma vacina de ação imediata. É uma imunização passiva que a gente chama. Então, com isso, a gente sabe que vai ser muito mais saudável. Então, ele vai se adequando conforme o horário do dia. A gente tem um termo que chama crononutrição. Então, conforme o horário do dia, o horário que ele vai sentir mais fome, o leite materno vai ficar mais calórico. O horário que ele precisa sentir sono, ele vai ter um pouquinho de endorfina para poder ele relaxar e dormir mais. A criança que toma fórmula infantil é uma criança que não tem essa crononutrição. Então, ele acaba tendo essa variação de humor, de comportamento. E isso aí tudo a neurociência já mostrou pra gente o quanto que o microbioma desse neném vai ficar mais adequado se ele estiver sendo amamentado. Para isso, a gente tem trabalhado a amamentação como uma política pública, não somente como uma forma de alimentar o bebê. Música para os nossos ouvidos. E falando assim de introdução, né? A gente fala de introdução alimentar, a gente fala de muita ansiedade. A gente sabe que não é incomum. Acho que lá, muito mais no seu consultório, mas no meu também acaba chegando muitas mães ansiosas com o período de introdução alimentar do bebê, né? Introdução alimentar de sólidos. E pensando, e esse peito vai atrapalhar e não vai atrapalhar? Como que a gente faz, né? Eu sou pró-amamentação para todo sempre. E quem já foi lá no consultório sabe, eu sempre digo, o leite materno não vai atrapalhar em nada. Muito pelo contrário, vai ajudar na absorção de nutrientes muito importantes, né? Então, como eu sei que a senhora também é uma pediatra incrível, pró-amamentação, vamos falar um pouquinho, né, de como é importante, às vezes, a gente até mesmo acolher essa família sempre e deixar muito claro que o leite materno não vai atrapalhar na introdução alimentar, que a gente não precisa apressar o tempo também de introdução alimentar ou de desmame, né? Tudo no seu tempo. O bebê vai ter a vida inteira para comer outros alimentos. Então, que a gente possa potencializar isso, né? Qual o impacto disso tudo? Nós precisamos entender que a gente tem que trabalhar famílias, né? A gente não atende um bebê, a gente atende famílias. Então, nós temos alguns passos que precisam ser obedecidos. O primeiro passo é manter o aleitamento materno exclusivo por 6 meses. Isso é fato. Ai, mas, doutora Rossi, e os bebês que foram prematuros? E os bebês que não gostam de mamar? Os bebês que não ganham peso? Tem várias coisas que vão influenciar. Mas para eu fazer uma introdução alimentar, a família fica super angustiada. E eu sempre falo assim, o bebê precisa ter sinais de prontidão, ele precisa ter interesse nos alimentos, ele precisa estar com controle de tronco, porque senão ele vai se engasgar. E ele tem que, em algum momento, ele manda uma mensagem pra gente, isso é lá por volta dos 6 meses, não é aquele certo. E uma outra preocupação da mãe, o que ele vai comer? Eu tenho que contratar nutricionista para fazer uma comida, eu tenho que ter uma dieta especial. Hoje a gente sabe que a criança tem que comer aquilo que a família come, guardadas as devidas proporções, né? Sim. Em termos de nutricionais, evitar os ultraprocessados, evitar o uso de telas, tomar muito cuidado com as consistências, porque
hoje, a gente vive ainda a cultura do século passado, em que as crianças tomavam muito líquidos. A gente sabe hoje que não deve introduzir suco, porque é a pior parte da fruta, né? Então, muitas famílias perguntam por que a criança não precisa beber água enquanto está mamando. Então, isso tudo por quê? Porque a gente já sabe todos os benefícios da amamentação. A introdução alimentar, ela pode ser feita a partir do 6º mês. Que horas vai ser? No momento em que esse bebê estiver com sinais de prontidão. Perfeito. Tá? E essa família, ela tem que estar bem tranquila que o leite materno é suficiente para manter um bom crescimento e desenvolvimento, sim. E se essa criança tiver alguma patologia que possa interferir, por exemplo, um bebê que tem alguma alteração neurológica, bebês que têm paralisia cerebral, que não vão conseguir mastigar, ele pode continuar mamando só o peito, que vai ser o suficiente. Tem muito bebê com doença neurológica que a introdução alimentar vai ser feita com 1 ano. Um pouco mais. Mas a gente tem que entender o momento da criança e essa família tem que estar tranquila, porque se existir aquela preocupação desesperada, aí parece que essa introdução, que é uma apresentação dos alimentos, olha, isso aqui é uma banana, vira um pesadelo. E não pode ser assim. A gente precisa, trazer para o contexto familiar a necessidade dessa criança ter um bom início de introdução alimentar, que isso vai repercutir pro resto da vida. Sim, no meu consultório, quando eu recebo as famílias para introdução alimentar, eu sempre digo que para mim é um privilégio, uma oportunidade muito grande receber uma família que me procura com 6 meses, ou sei lá, com 5 meses. Bárbara, eu quero fazer introdução alimentar. Primeiro que se ela chegar com 5 meses, eu vou convencê-la a não começar com 5 meses. Pra gente pensar em todos os sinais de prontidão realmente do bebê. E eu sempre falo que a consulta de introdução alimentar, ela é muito além de o que eu vou oferecer. Eu vou ensinar pra mãe o raciocínio que existe por trás da introdução alimentar. E ela vai entender que, assim como na terapia alimentar que a gente trabalha, o que é mais importante é a experiência daquele bebê. Por quê? Porque o nosso aprendizado, ele se constrói a partir das experiências, sejam boas ou ruins, né? Então, o que vai motivar muitas vezes o bebê a querer pegar aquela comidinha que tá ali não é a fome, mas é a imitação, é a curiosidade. E a gente deixar essas famílias realmente sempre muito alinhadas, né? Sem aquela ansiedade em torno da quantidade, sem dúvida nenhuma, vai fazer toda a diferença. Eu sempre fico muito feliz quando eu consigo receber uma família assim, porque é muito mais. Elas chegam, com muitas dúvidas, E suco, e não sei o que. Eu falo, calma, a gente vai falar de outras coisas agora. E sobre a experiência desse bebê, de ele não ficar hipervigilante, como que eu vou ofertar, o modelo, de comer juntos realmente, o quanto que isso vai influenciar no aprendizado desse bebê. Porque a introdução alimentar é isso, É o aprendizado. E no século passado, eu vivi mudança de século, Então, no século passado, o bebê, ele recebia um cardápio. 7 horas da manhã ele vai comer isso, 9 horas ele vai comer aquilo. Eu faço cardápio. E assim, cada bebê, ele tem a sua necessidades em horários diferentes. Então, a gente precisa conscientizar as famílias sobre isso também. Que o leite materno é o suficiente para ele. Cada bebê vai mamar uma quantidade diferente, que vai haver uma adequação conforme a necessidade dele. Porém, nesse momento de introdução, a gente vai ter que obedecer. Obedecer, assim, os horários dele, o horário que ele acorda, o horário que ele dorme. Bebê com sono não come. Vai comer. Perfeito. Então, a gente precisa falar. Então, a consulta de introdução alimentar é uma consulta, assim, vamos nos preparar para essa dificuldade. Não é o que ele vai comer. Na verdade... Esse é um detalhe, Esse é um detalhe da introdução. Se a gente puder dizer para a família uma palavrinha, significa vamos oferecer alimentos in natura, isso. Vamos evitar os ultraprocessados e vamos deixar a criança mostrar o interesse dela pelos alimentos. E aí, a gente faz a introdução para a família toda. Isso. Eu sempre falo 2 coisas que eu vou falar aqui, que me veio na cabeça. Primeiro, os filhos melhoram a vida dos pais. Porque muitas vezes a família melhora o ambiente alimentar da casa para fazer a introdução alimentar do bebê.
bebê. Porque pensa, temos que comer melhor, porque agora o bebê vai começar a se alimentar. Então temos que dar bom exemplo. Acho isso incrível. E a segunda coisa que, assim, sempre vem na minha cabeça quando a gente fala de introdução alimentar é o aprendizado em primeiro lugar, a experiência do bebê em primeiro lugar. Muito lindo ouvir uma pediatra. E a outra coisa é a gente lembrar também que a criança, ela é memória alimentar, né? Então, a memória alimentar, se o cérebro dele tá construindo, ele tá construindo as memórias. Então, ele vai lembrar daquilo que foi oferecido repetidamente, né? Às vezes, no primeiro momento, ele mostra assim, nossa, o que é isso aqui? Será que isso é gostoso? Será que não é? Ele tem que aprender o que são aqueles alimentos. E aí, quando a gente conversa sobre a introdução, a gente fala, ó, você não vai trabalhar só o paladar, você vai trabalhar o visual, você vai falar e mostrar, você vai trabalhar a textura, a consistência, o toque, né? Você vai trabalhar a audição. Olha, isso aqui é uma banana. Olha como é que eu como uma banana. Descasca a banana na frente. Ou seja, gente, a introdução é muito mais do que somente oferecer o alimento. Perfeito. Sabe? Às vezes chega o bebê pra introdução alimentar ou um pouquinho mais lá na frente, eu pego e dou uma banana na mão do bebê. Alguns deles nunca tinham pego uma banana. E aí começa a descascar e a gente começa a trabalhar a autonomia do bebê também. Porque isso também é trabalhado durante a introdução alimentar. Quanto mais o bebê tiver contato com o alimento, poder treinar a conexão mão-boca, tudo isso vai ser repertório para quando mais lá na frente ele poder ser um bebê autônomo, com boas escolhas alimentares. Você trouxe algo que eu achei muito incrível, que é no sonho das mães, né? E a alimentação vai diretamente relacionada com o neurodesenvolvimento, né? Vai estar relacionada com a socialização e vai também estar relacionada com longevidade. A gente sabe hoje, a Organização Mundial da Saúde, ela estima que em 2100, as crianças que vão viver 100 anos já nasceram. Então, em 2100, nós vamos ter no mundo pelo menos 21 milhões de centenários. Só o Brasil vai ter 1,5 milhão de centenários. E eu quero que meu filho viva muito tempo? Quero, lógico. Toda mãe quer que ele cresça saudável e que ele viva, seja bem-sucedido. Mas o que é necessário? Ele precisa ter um início de vida saudável. Essa mãe tem que fazer um bom pré-natal e ela tem que fazer um acompanhamento do crescimento e desenvolvimento. Hoje isso é possível na atenção primária à saúde. Nós temos um documento maravilhoso que chama Caderneta de Saúde da Criança, que os pais hoje já têm acesso a essa caderneta até por via online, na internet, digital. Mas existe a caderneta que é dada nas maternidades e que os pais têm que ser orientados a acompanhar o desenvolvimento. Se meu filho não está nessa parte do desenvolvimento, eu preciso fazer alguma coisa por ele. E a introdução alimentar, ela também obedece isso. Então, ali vai estar escrito, olha, o bebê até 2 anos de idade, ele não deve entrar em contato com alimentos ultraprocessados, ele não deve usar sal, açúcar, faz parte dos 12 passos para uma alimentação saudável. Respeitar a criança quando ela estiver doente. Se o neném mama peito e ele está doentinho, ele não vai querer comer. E isso é normal. Sim. Então, deixa ele mamar o peito. Exato. Então, a gente sabe que é difícil. A mulher hoje, a amamentação é uma forma de alimentar, mas ela é um ato de resistência. Sim. Porque a cultura do desmame, ela é muito grande. É o bebê que chora muito, é o bebê que não dorme à noite, é o bebê que não come, que não come, que não quer mamar, ou é aquele que quer mamar demais. Sim. Então, tudo isso é o bebê que, de repente, ganhou pouco peso num mês. Existe bebê magro, gente. Não existe só bebê gordo. Uhum. Enfim, a cultura do desmame, e eu reconheço uma necessidade da gente trabalhar com equipes multidisciplinares, sabe? Eu sei que muitos pais, eu confio muito no meu pediatra. Se o meu pediatra disser para eu fazer isso, eu vou fazer. Se o meu pediatra disser aquilo, eu vou fazer. E eu acho que tem que acreditar mesmo. Mas hoje a gente tem que trabalhar um pouco do empoderamento das mães e dos pais e da família. A gente pede, inclusive, para os avós irem nas consultas, Sim. porque os avós influenciam muito nessa introdução, né? Sim. Porque a gente viveu um século onde as crianças faziam uso de outros alimentos que não eram saudáveis. Sim. E isso aí recute hoje. Era aquele tu comeu e não morreu. Tu comeu e não morreu. Tu fez isso e não morreu. Exatamente. Não foi por isso.
isso. Mas só que a medicina baseada em evidência mostrou pra gente hoje que o bebê que é amamentado por 2 anos ou mais é muito mais saudável. Sim. É aquela criança que vai ter um desenvolvimento melhor, que não vai ficar internada, que não vai ter doenças graves, que não vai ter dificuldade na escola, que não vai ter dificuldade alimentar, porque ele foi introduzido da melhor forma possível, através da alimentação natural. E a gente falando de dificuldade alimentar, né? Por falar nisso, a gente vê um número crescente, né, de crianças ali que vêm com seletividade alimentar, selecionando alguns alimentos, mas a gente também vê muito essa questão toda da dificuldade alimentar, que eu sempre gosto de deixar bem organizado quando eu vou conversar com as mães, né? E como a gente tem muitas mães aqui, de explicar que uma criança que tem uma dificuldade alimentar tem algo que está impedindo essa criança de comer. Às vezes uma dificuldade oromotora, às vezes a criança não sabe mastigar, aí normalmente também não foi amamentada, aí você vai ter uma criança que às vezes tem uma questão gastrointestinal lá, às vezes uma criança constipada crônica, mas que ainda não foi olhado para esse lado, ou que nem foi relacionado. Será que essa dificuldade alimentar não pode vir desse desconforto? Imagina, quem é que tem um desconforto gastrointestinal e tem um apetite maravilhoso? É muito difícil, né? Então, a gente vê muitos casos, eu vejo muitos casos de crianças assim, né, no consultório, e sabe, é muito bom a gente falar realmente de prevenção. Então, qual a relação que a gente pode trazer? Claro que, assim, a gente sabe, eu sempre digo isso pras mães, tenha um pediatra pra chamar de seu, tenha uma nutri pra chamar de sua, não quero puxar a brasa pra minha sardinha, não, mas é porque realmente o nosso trabalho, ele se conecta muito, porque quando a gente consegue ajudar a mãe a ter uma base segura, ela vai fazer um bom trabalho com aquela criança, né? Entendendo que você tem um bom pediatra pra estar avaliando o seu filho, porque já pensou? Às vezes a gente nem consegue identificar muitas vezes. Então eu sou uma nutri que eu encaminho muito as crianças, né? Eu encaminho, olha, vai no especialista, vai no pediatra, vai na fono, porque acontece muito, né? Da criança não estar comendo, não é porque ela não quer comer. Não consegue. A criança não consegue comer. É uma necessidade que a gente tem de conscientização para todas as famílias, que nem todos os bebês são iguais, né? Que a gente precisa avaliar individualmente. E, inclusive, como eu trabalho muito com criança prematura, a gente trabalha esse sinal de prontidão, a gente dá a colherzinha e a gente já avalia se essa criança diminuiu a protrusão da língua, o gag, que é um reflexo que é fisiológico, mas que depois que a criança está pronta para comer, ela já começa a regredir o gag, ela já não faz mais aquele coisa do vômito, mas tem que ver se essa criança está saudável, se ela não tem refluxo, se ela não tem uma constipação, alguma coisa que pode estar impedindo, ou uma disfunção orofacial. De repente ela não consegue mesmo. Muitas vezes uma disfunção sensorial, né? Então o gosto é muito importante a criança ter a sensação do gosto. De repente, se ela não consegue sentir esse paladar, se isso não foi despertado, os receptores, eles estão em vários locais. Então não é somente o comer em si, mas é o como está sendo... Comer é um detalhe. É um detalhe. Comer é um detalhe. Então, como eu atendo muito prematuro, muito bebê pequenininho, que a introdução acaba sendo um pouco posterior, a gente faz a oficina de introdução alimentar junto com a Nutri e vamos lá, vamos tentar ver se a gente consegue introduzir essa alimentação num tempo mais oportuno, que essa criança consiga ter uma alimentação saudável. Mas o que a gente está querendo é se mostrar o quanto que vai ser importante esse início, que a gente não pode deixar o estresse familiar interferir nesse início da introdução alimentar, que essa memória alimentar vai ser para o resto da vida. Perfeito. Mas a minha família toda come diferente, né? Come doces, por que não vai um pedacinho de doce? Só que um pedacinho, um pouquinho de açúcar vai já deixar uma memória, e essa criança daqui a pouco ela vai ficar seletiva porque foi introduzida uma alimentação inadequada também. É uma das principais causas também, uma introdução precoce de doces e ultraprocessados, porque você acaba negligenciando o paladar da criança, né? E a gente tá ali numa fase de formação de paladar. Então, aquela criança que já tá mais acostumada a um paladar mais doce, quando você oferecer uma maçã, ela já não vai mais ter aquele mesmo entusiasmo, né? Então, a gente não pode, inclusive era algo que a gente tava falando aqui um pouquinho antes, mas de colocar a responsabilidade dessa escolha na criança, que não é da criança, né? É a família. A família que vai fazer toda essa escolha alimentar para que a criança tenha contato.
vezes, os pais, quando eles vêm, a criança já tá com distúrbio alimentar, já tá com sobrepeso. Sim. E aí a gente pergunta, faz a história alimentar, que faz parte da anamnese. Sim. Aí a gente começa a identificar que essa criança faz uso de alimentos que não são saudáveis, e a gente começa a falar para a família, ó, vamos evitar isso, vamos evitar. E aí, muitas vezes, os pais viram para a criança e falam, ó, tá vendo? A doutora tá dizendo que você não pode mais comer isso, não pode mais comer aquilo, como se aquilo fosse a opção da criança. E foi a opção da família. Muitas vezes foi a família que introduziu, foi a família que levou para casa. Muitas vezes, a gente tem que fazer o tratamento da família. Sim. E só lembrando aqui que quanto mais tarde essa criança, existe uma janela de oportunidade. Sim. Quanto mais tarde a gente tratar essa dificuldade alimentar, mais difícil vai ser. Isso! Doutora, pelo amor de Deus! É isso! Quanto antes a gente trata, melhor o prognóstico. Porque a criança já vem com muitos traumas. Então, eu sempre falo muito disso. Terapia alimentar não é sobre fazer a criança comer. Eu não faço o filho de ninguém comer. Lá a gente trabalha a experiência da criança. Essa criança vai ressignificar o olhar dela em torno dos alimentos. Por N motivos, pode ser que essa criança tenha se afastado dos alimentos lá no passado. Inclusive, às vezes crianças que foram a PLV, que tiveram problemas gastrointestinais lá no passado, são crianças candidatíssimas para dificuldades alimentares por conta da memória física que elas tiveram, né? Então, o bebê tem memória o quê? Física. Então, nenhum bebê vai deixar de comer para estragar a vida da mãe. Não vai. Se o bebê não está comendo, investigue. Leve no pediatra, investigue. Por quê? Porque algo precisa ser visto, né? E se você levou no pediatra, ele leve no outro pediatra, não tem problema. Mas algo está acontecendo. E a gente precisa falar sobre isso, porque às vezes o bebê chega e sempre algo, não, ele não tá comendo porque ele não quer comer, porque ele faz birra pra comer. Qual que é o bebê de 1 ano e 7 meses que vai... Tadinho. Não, ou que vai deixar de comer porque tá fazendo birra ou porque tá com preguiça de comer. Algo está acontecendo e precisa ser investigado. Então, a experiência, ela é tudo. E isso a gente vai para os determinantes em saúde, né? Então, hoje, assim, não é só o comer, é o ambiente que ele vive. Se é um ambiente tóxico, o estresse tóxico, aquele excesso de atividades. Às vezes que você quer que um bebê, às vezes de 1 ano e meio, ele já tenha aulinhas, ele faça natação, ele faça aula de estimulação, ele não tem um horário dele, de ele brincar. Qual é o tipo de brincadeira? Que horário que os pais ficam juntos? Será que os pais comem junto? É muito difícil a gente falar isso, às vezes, pra mamãe, porque às vezes a gente não quer que a mãe se sinta culpada da criança não ter uma alimentação saudável. Mas, às vezes a gente precisa falar, olha, você precisa sentar, arrumar a mesa, colocar os pratos e dizer, olha, agora é horário da gente comer, não é horário da gente assistir TV, não é horário de ficar no celular, porque assim, gente, é o completo. A criança não é só a questão da comida, é como ela vive. Então, a alimentação saudável, aleitamento materno exclusivo, por 6 meses. A gente tem que lutar o máximo possível pela extensão da licença maternidade, que são 120 dias no Brasil, a CLT, né? Mas se for uma empresa cidadã, são 180. Se conseguir o atestado de alguma dificuldade que a mãe tenha ou a criança tenha, a gente consegue estender. Mas, enfim, a nossa Constituição brasileira, ela é muito clara. No artigo 1º, todos são iguais perante a lei, mas, infelizmente, a mulher trabalhadora que amamenta, ela precisa ser reconhecida como uma mulher que precisa investir mais naqueles 2 meses de diferença. Aleitamento materno, alimentação, a introdução alimentar e alimentação saudável, junto com as vacinas, já vai diminuir a mortalidade infantil em 50%. E uma preocupação que a gente tem é com mais tarde. A gente tem dados mostrando que 50% das nossas crianças até 5 anos de idade, nós somos um país em desenvolvimento, né? 50% das nossas crianças até 5 anos de idade já estão com sobrepeso. Já estão. E tem uma coisa que eu lembrei agora que eu acho que é muito pertinente. Muitas crianças que têm dificuldades alimentares têm sobrepeso. Às vezes a criança come 3 alimentos e ela tem sobrepeso. Como é que ela engorda? Mas ela não come nada. E como é que o peso dela tá assim? Que aquilo que ela come, os 3 alimentos que ela come, são alimentos hipercalóricos, são ultraprocessados. Isso aí vai gerar uma memória alimentar que vai ser pro resto da vida. Então, a pediatria, ela é um desafio,
diário, porque a gente atende essas mães, eu sei que muitas pessoas ficam imaginando assim, nossa, tem que ter paciência. Não, tem que estudar, Isso. né? Tem que trabalhar com equipes, né? Que equipes que nos apoiem. E aqui sim, gente, nas dificuldades, vamos procurar assim, fono, vamos procurar nutri, vamos procurar psicólogo, Sim. vamos atender a família. Sim. Não é simplesmente fazer um cardápio, não é. Se Não fosse, meu Deus, tava bom, era fácil, mas não é fácil. É muito complexo, é multifatorial, né? São muitas variáveis. Comer é o ato mais sensorial que existe. A gente utiliza todos os sistemas sensoriais para comer. Todos, absolutamente todos. Então é muito mais complexo do que parece, né? Não é só colocar a colherzinha lá. Desconstruir a colherzinha, desconstruir, deixar a criança ter o contato com o alimento de forma integral, deixar ele pegar, sentir o cheiro, esfregar no rosto, não ficar limpando a boca. Enfim, a gente precisa mexer com o lado cultural mesmo. Muitas mães chegam e dizem assim, doutora, mas meu filho já pode comer camarão? Ele já pode comer não sei o quê. Então, assim, a gente tem que lembrar que tem uma janela alimentar que a gente precisa introduzir esses alimentos para que a criança não tenha alergia. Porque teve no século passado, teve uma época em que a criança não podia comer nada. A criança não podia tomar frutas ácidas, não podia comer frutas ácidas. Sim. A criança não podia comer muito carboidrato, trigo, sei lá, enfim. Não comia nada. Então, aquilo ali não tinha memória alimentar. E aí começava-se a seletividade. Sim. Então, hoje, essa introdução, ela precisa ser feita de forma bem responsiva, né? A responsividade é aquela capacidade que a gente tem de perceber a necessidade da criança, tem que ser responsiva e tem que ser bem orientado também, porque muitas mães, às vezes, elas estão ausentes e elas terceirizam esse cuidado. E a terceirização, elas acabam nem entendendo. Ai, mas eu nem sabia que ele comia isso. Ah, mas ele não quis comer isso, eu dei aquilo. Sim. Então, muitas vezes, a criança não tem essa responsabilidade. Dói meu coração quando eu vejo a mãe cobrando de um filho, dizendo assim, olha, tá vendo? Você não pode mais comer doce, como se ele fosse a pessoa que procurou o doce, né? E isso aí, a gente tem já muita evidência que a responsividade, ou seja, a gente identificar a necessidade do meu bebê, se ele tá com fome ou não tá, respeitar os horários dele, se ele tiver com sono, se ele quiser mamar, deixa ele mamar e daqui a pouco, quando ele acordar, ele come. A gente precisa falar sobre isso, que é a questão da parentalidade, que a responsabilidade também não é só da mãe. Hoje, a mulher, ela tá muito mais no mercado de trabalho. Às vezes, o pai não está no mercado, então é o pai que vai ser responsável por isso. Então, a gente tem que trabalhar o cuidado integral com a parentalidade responsiva e por aí vai, gente, por todo o desenvolvimento, porque nós queremos que os nossos filhos cresçam saudáveis, sejam adultos saudáveis, sem diabetes, sem hipertensão, sem risco de câncer, sem risco de déficit de desenvolvimento, déficit intelectual. Isso tudo tem a ver com a alimentação. Sim. A nutrição, ela não cura tudo, mas sem nutrição, você não cura nada. A gente precisa de nutriente, né? Tem uma professora muito querida que ela fala assim, nada faz o que os nutrientes fazem. E isso é a mais pura verdade, né? Os nutrientes, eles vão dar o impulsionamento para que tudo aconteça, para que tudo funcione de uma forma sinérgica. Então, eu sou completamente apaixonada por nutrição, né? Eu entrei nessa área por conta da minha filha mais velha e isso impactou profundamente cada uma das escolhas que eu fiz até aqui. Bom, eu tava ali falando que quando eu comecei a trabalhar com dificuldades alimentares, eu nem imaginava que uma criança podia ter tanto medo de alimento quanto eu vejo, às vezes, algumas crianças que têm, mas que tiveram experiências tão traumáticas no passado. Eu nem imaginava que uma criança podia se alimentar de tão poucos alimentos assim. Então, eu fui estudar justamente porque eu comecei a entender, meu Deus, como que eu posso ajudar essa criança? Como que eu posso ajudar essa mãe? Uma mãe desesperada, né? E eu já fiz de tudo, eu já forcei, eu já bati, eu já botei funil na boca, eu já fiz com seringa, eu já liquidifiquei, eu já fiz de tudo, Bárbara, não sei mais o que fazer, né? E quando eu fui procurar ajuda, me deram um cardápio. E eu não sabia o que fazer com cardápio. E naquela época eu só sabia fazer cardápio, porque foi o que eu aprendi a fazer na faculdade. Então eu fui estudar. E foi quando eu conheci a abordagem que eu trabalho hoje, que é DR for Time, que é 100% responsivo. Então, na minha formação, eu fiz um módulo inteiro de coaching parental, justamente porque se você não tem a família, você não tem nada.
como que eu posso ajudar uma criança a aprender a comer se eu também não ensino os pais a alimentá-la, né, da maneira adequada? Então, toda essa responsividade é o que vai fazer a diferença. Porque, de fato, eu não faço o filho de ninguém comer, porque isso não é possível. Você não consegue forçar uma criança a gostar de comer. No máximo, uma vez ou outra, se você faz uma chantagem, pode funcionar uma vez, mas também não é o que vai resolver o problema, né? Então, é muito lindo ver o seu trabalho. Eu já era admiradora, agora eu sou mais ainda, por ver todo o impacto, né, de tudo isso que a senhora tem feito ao longo dos anos, né? Esse amor pela amamentação, quem dera a gente pudesse ver isso em todos, né? Seria incrível, seria maravilhoso. Mas estamos aqui para levantar essa bandeira. A gente tem trabalhado dentro de todas as instituições que trabalham com alimentação saudável, e hoje eu faço parte da maior sociedade de especialidade do Brasil, que é a Sociedade Brasileira de Pediatria. A gente tem tentado levar informações da melhor forma possível, baseada em evidência. Nós temos vários documentos, nós temos um site que chama Pediatria para Famílias. Basta o pessoal entrar no site da Sociedade Brasileira de Pediatria, que já vai ser linkado para o Pediatria para Famílias, com perguntas e respostas, assim, quando que eu introduzo, o que eu posso introduzir, como que eu reajo se ele não aceitar, enfim, eu acho que os pais, eles precisam procurar apoio. A gente precisa criar, nós temos esse ano o nosso tema, nós temos o Agosto Dourado, que está bem pertinho, sim, né, o mês de conscientização, que é no mundo inteiro, mas no Brasil nós temos uma lei federal, que é o mês da conscientização da importância do aleitamento materno, e nós temos a Semana Mundial do Aleitamento Materno, que ela é celebrada em mais de 120 países. E esse ano o tema da Semana Mundial priorize a amamentação, crie sistemas de apoio sustentável. Ou seja, o que são esses sistemas? É isso aqui que a gente está fazendo. Todo mundo tem que falar igual. Todo mundo tem que perceber a importância da amamentação. Não é somente o ato de alimentar, mas sim de manter a família saudável, porque a amamentação vai também ter vantagens para a mãe, que vai ter menos risco, ela tem mais apego, tem menos depressão, tem um pós-parto melhor, mas ela também vai ter menos risco de ter câncer de mama, câncer de endométrio, câncer de ovário, vai ser mais fisiológico o organismo dela. Vai ter uma boa saúde financeira, porque a gente sabe que o uso de fórmulas vai deixar as famílias mais pobres mesmo, vai ter mais custos, vai deixar o planeta mais saudável, vai ter menos poluição, né? E a gente vamos ter crianças mais saudáveis, crianças que vão contribuir para o desenvolvimento sustentável. Nós temos os objetivos do desenvolvimento sustentável, a gente quer erradicar a fome lá no nosso, é prioridade nossa, a gente quer erradicar a pobreza, então a gente precisa trabalhar de todas as formas como política pública. E isso aí, com certeza, a gente individualizando cada família, não tendo uma receita pronta. Olha, você vai fazer isso até aqui, daqui você vai para ali, daqui você vai para ali. A gente consegue ter uma resposta melhor. Tá? E lembrando que a criança que é saudável até antes a gente falava 1000 dias, aos 2 anos, mas hoje a gente estende um pouquinho até os 5 anos, que é aquela janela da oportunidade, ela vai ser saudável o resto da vida. Se ela tiver alimentação saudável até 5 anos, a memória dela vai ser uma memória de alimentos saudáveis para o resto da vida. Então, quanto menos a gente interferir nessa fisiologia, melhor vai ser para a criança. E isso trabalha toda a responsividade mesmo, porque a gente percebe que há uma necessidade da gente trazer isso para a discussão atual, porque nós temos culturas diferentes. Então, de repente, os avós tiveram uma época que a cultura era outra, que era o oferecimento de outros alimentos. E daqui por diante, essas outras crianças atualmente, de repente, elas vão ter uma outra memória. E com isso, a gente fala que é uma memória transgeracional. Então, são pelo menos 2 gerações, né? Assim, uns 50 anos que vai estar nos exomas, no microRNA, vão ter informações de alimentos saudáveis. Então, os filhos daquelas crianças que tiveram alimentação saudável vão comer saudável também, porque isso é transgeracional. Um conselho que toda mãe deveria ouvir
conselho com relação à criação dos filhos, né? É difícil, mas não compare seu filho com outras crianças. Ao mesmo tempo, a história de cada criança tem seu tempo também, não é verdadeira. A gente precisa contar com uma rede de apoio, de nos ajudar a identificar qualquer dificuldade, principalmente sensorial, com relação à introdução alimentar. Por que isso? Porque vai repercutir em toda a alimentação dele e, com certeza, mais tarde a gente vai perder a oportunidade de fazer uma intervenção. Então, não comparar os filhos com outros filhos, compare o seu filho com seu filho mesmo. Cada filho tem um comportamento diferente. Não é porque o meu primeiro filho comia tudo e que o segundo vai comer tudo que eu oferecer. Às vezes até você oferecia muito pro outro, mas enfim, tenha um pediatra para chamar de seu. Confie no seu pediatra, né? Se você tiver dúvidas, procure um outro profissional que possa lhe ajudar. Procure uma boa nutricionista, um bom fonoaudiólogo, procure uma psicóloga que possa te dar esse apoio. Até um fisioterapeuta que pode ajudar no contato dessa criança com os alimentos. Isso tudo, esse atendimento, esse acompanhamento integral da criança, ele faz parte da puericultura, que é o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento. E muitas vezes a gente acha que a gente pode caminhar sozinho e a gente precisa da rede de apoio. Tá? Então, eu acho que é importante estimular a amamentação desde o pré-natal. Então, a gestante, ela precisa fazer o acompanhamento pré-natal. A gente sabe que isso é uma luta, tá dentro do Ministério da Saúde, já está sendo avaliado a consulta pré-natal no nível das unidades básicas de saúde. Mas essa mãe com 32 semanas, ela já tem que ter um contato com o pediatra, ela já tem que ir, já tem que saber a importância da amamentação, das dificuldades que ela pode ter na hora do parto, da hora de ouro, que é a hora mais maravilhosa do mundo. Lembrando aqui que 90% dos bebês podem ter a hora de ouro, aquela primeira hora de vida, o bebê ficar em contato pele a pele com a mãe. Isso vai ajudar a maioria a ter sucesso na amamentação, na maternidade, na alta hospitalar e exclusiva até 6 meses. Isso é científico. Então, toda criança, ela tem direito a ter a hora de ouro. Mas tem aqueles 10% ali que vai ser um bebê prematuro, um bebê que não vai chorar, que vai precisar de alguma assistência. Esse vai ter que ser separado da mãe para poder receber alguma intervenção do pediatra. Tem que ter um pediatra na sala de parto, sempre, tá? Então, hoje, todas as maternidades públicas e privadas têm um pediatra na sala de parto para intervir adequadamente no primeiro minuto de vida, se essa criança precisar. E, graças a Deus, que aqueles famosos berçários já foram proscritos, então não existem mais. O bebê, ele nasce e fica direto com a família. Isso vai ajudar muito a ter esse início de vida saudável, a ter o sucesso na amamentação. E mesmo que ele seja prematuro, a mãe tem direito a amamentar. A gente trabalha com rede de banco de leite e com a extração do leite da mãe à beira do leito, para que esse bebê consiga receber o leite da própria mãe desde as primeiras horas de vida, mesmo que ele seja necessário ficar internado numa UTI neonatal. Ou seja, o início da vida vai determinar o resto da vida para sempre. Então, se a gente tiver uma alimentação saudável, a amamentação, ela é o padrão ouro, né, de alimentação. A gente com certeza vai ter uma vida mais saudável e vai viver os nossos 100 anos, que a OMS estima que as crianças vão ter até 2100. Doutora Rossi, muito obrigada por essa conversa tão rica. Isso aqui é ouro para as mães e para os profissionais que também querem fazer diferença, querem cuidar de verdade, né? Eu acredito que tudo isso que foi dito aqui, às vezes pode ajudar muita gente a ressignificar e ao mesmo tempo buscar, porque a gente não sabe tudo, a gente tem que ir buscar, né? Como eu disse, na minha faculdade, eu aprendi a fazer cardápio, mas eu fui buscar aquilo que era necessário para as famílias que eu atendia, para que elas pudessem ter o melhor possível, né? Quando a gente é mãe, a gente acaba, não sei, eu sempre digo, minha maternidade me melhora como profissional e o meu trabalho me melhora como mãe, né? Principalmente depois que eu comecei a estudar tanto com relação a essa questão toda de vínculo e de importância, né? De relacionamento. Então, comecei, inclusive, a ressignificar muitas coisas na minha casa, no meu relacionamento com os meus filhos e ver o quanto que isso faz a diferença. Inclusive na alimentação, inclusive no brincar, inclusive no estudar, no falar, no tudo. Eu tenho 3 filhos de faixa etária diferente, né? Eu tenho uma adolescente de 16 anos, um pré-adolescente de 13 e um pequenininho de 6. Então, é um pra cada
faixa etária. Mas quando a gente busca essa responsividade, essa conexão, não é que fica mais fácil, mas fica Mais leve. mais leve. Exatamente. Então, Parabéns, Muito obrigada. parabéns pelo trabalho. É um trabalho de excelência. obrigada. A gente não vai ser eterno, né? A gente precisa levar essa informação. Sim. A gente precisa deixar a sociedade bem orientada. A gente precisa deixar o mundo melhor. Então, enquanto nós pudermos levar a informação melhor para as famílias, mais adequada, né? Trabalhar essas fake news que realmente interferem muito nas decisões familiares, Sim. né? Aquelas informações falsas que tal alimento, que às vezes é ultraprocessado, ele tem todos os nutrientes, que é melhor para a criança. Infelizmente, hoje a gente tem que lutar muito com o marketing digital, né? Então, o marketing de alimentos que são excelentes, maravilhosos, eles acabam consumindo a família como um todo, não só em termos de saúde mental, como de saúde financeira. Sim. E o trabalho que vocês fazem faz a diferença na vida das famílias. E muitas vezes a criança, às vezes com 10 anos de idade, ele não sabe nem descascar uma banana sozinho. Sim. Porque nunca deixaram. Então, a gente tem que começar do zero. A gente tem que ressignificar esse atendimento familiar, ressignificar a introdução alimentar, para que ela seja feita de forma saudável e essa criança consiga crescer independente, consiga se alimentar sozinho e desmistificando todas essas dificuldades alimentares que muitas vezes elas vêm já de herança familiar mesmo. Sim. Parabéns. Olha, eu quero lhe agradecer muito. Tô muito feliz, honrada de ter lhe recebido aqui. E claro, seja bem-vinda mais vezes. Foi muito melhor do que eu imaginei. Já imaginei que seria maravilhoso lhe receber, mas assim, lhe ouvir falar, sabe, tudo tão pertinente e tão conectado com o que eu penso e com o que eu sempre falo pras famílias. Que bom saber que temos profissionais, assim, recebendo os pequenininhos já desde o início, né? Que também não vão dizer que o peito atrapalha a alimentação, porque não, né? A gente sabe que muito pelo contrário, potencializa tudo que há de melhor. Muito obrigada pelo seu trabalho, pela sua contribuição. Quem quiser continuar aprendendo com você, te encontra onde? Bom, pessoal, eu trabalho no serviço público, né? Trabalho na maternidade, na Balbina Mestrinho. A gente tem um ambulatório de segmento prematuro, nós já estamos trabalhando há 22 anos. A gente tem prematuros que nasceram com 1 quilo, ficaram 3 meses internados em UTI, mas foram amamentados e hoje são adultos saudáveis, já estão fazendo faculdade, muitos fazem nutrição, muitos fazem fisioterapia, porque é o contato que eles têm, outros fazem medicina. Eu tenho acadêmicos, como eu sou professora, eu tenho acadêmicos de medicina que foram ex-pacientes nossos, egressos do ambulatório. Eu trabalho na Sociedade Brasileira de Pediatria, dentro do comitê do Departamento de Aleitamento Materno, sou do Comitê Estadual de Aleitamento Materno da Secretaria Estadual de Saúde. Eu tenho um Instagram, que é o @dicas de pediatria, né? E quando sobra um tempinho, eu também tenho um consultório, que é lá no Crystal Tower, né? No anexo ao Manauara, né? Mas que vocês encontram no @dicas de pediatria, tem um link direto pro consultório e eu tenho muito prazer de atender todas essas crianças, independente das dificuldades ou não. Só o fato de eu poder fazer a diferença na vida deles, eu costumo dizer que ninguém pode passar por mim sendo pior, tem que ser melhor. Se tu tiver qualquer dificuldade, eu vou dar um jeito de te ajudar. Se tiver muito difícil, me dá um tempinho que eu te ajudo. Mas a verdade é que às vezes a gente fica meio limitado. Sim. E a gente precisa trabalhar em equipe. Verdade. Então é por isso que muitas vezes você já recebe os bebês que passam por nós, passam pela pediatria, para que a gente consiga trabalhar em conjunto. Eu fico lisonjeada, sendo muito sincera. Muito obrigada, doutora Rossi. Amamentar e alimentar, uma forma de amar. Muito obrigada pela audiência até aqui. Se você aprendeu, se você viu aqui conteúdo útil para aquela mãe que você conhece, para aquela profissional que você acha que poderia aprender aqui também, encaminhe esse vídeo. A gente se vê no próximo episódio do BeabaCast. Beijo!